queridas, olá, graça e paz, boa tarde, aleluia. Vamos aguardar aí a galerinha entrar, mandar o convite aqui pro povo, aleluia. Deus é bom todo tempo. Tô mandando aqui o convite pro povo, não vi ainda quem entrou. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Elaine, Ticiane, Suzane. Boa tarde, gente. Que saudade. Estava com saudade de fazer live, né? Mas estou aqui de volta. Glória a Deus. Graça e paz, queridas. Abençoadas do Senhor. Lindona, Tici, amo tu. Aguardando aí as pessoas entrar. Vamos ter uma tarde maravilhosa hoje com a Fernanda Gadelha. Nós já tivemos uma live com ela e foi bênção, né? E eu sei que hoje não vai ser diferente. Vai ser bênção, gente. Fernanda Gadelha é uma mulher, ela é psicóloga, né? Psicóloga e uma mulher de Deus. Diana, saudade, meu povo, de vocês. Não vejo a hora de estar junto com vocês de novo na igreja. Anseio por isso, mas tudo no tempo certo, né? Como disse até no colégio da Bia, mandaram uma mensagenzinha. Logo a gente vai estar se abraçando e eu sei que vai passar muito rápido. Mama Lindalva, Beatriz, bem-vindas. Esperar a Gadelha entrar. Como eu tava falando, a gente vai ter uma tarde abençoada com a Fernanda Gadelha, essa mulher de Deus, profissional, psicóloga, e vai estar trazendo uma palavra preciosa para nós sobre a mente, né? Como nós mantendo uma mente saudável, né? Nesse tempo de pandemia, esse tempo de circunstâncias, e a gente pode ter uma mente saudável, amém? Glória a Deus. Deixa eu chamar aqui a Fernanda Gadelha, eu não sei se ela... Fernanda, linda. Obrigado, Senhor. Você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Gente, eu não tô vendo ainda vocês, que eu tô mandando convite aqui pra Fernanda. Pronto. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, gente. Vocês estão motivadas? Eu tô muito motivada. Gleuber, bem-vindo, Gleuber. Tô motivada cada dia para servir esse Deus. Aleluia. Deus é bom, Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele é verdadeiro, Ele é justo. Aleluia. Enquanto isso, enquanto a Fernanda entra aí, a gente vai lendo o versículo. Como a gente vai estar falando sobre a alma, né, que é a nossa mente. A gente vai estar com a Fernanda Gadelha aí, gente, vocês que entraram agora, né? Vamos estar com ela falando sobre mantendo a mente saudável, como manter a mente saudável nesse tempo de pandemia. E a mente, para todos que sabem, né? A mente é a nossa alma, é onde fica o nosso intelecto, porque somos um ser tripartido, somos um espírito. Temos uma alma, que é a nossa mente, as nossas emoções, e habitamos num corpo. E sabemos que esse tempo, muitas pessoas têm sofrido nas suas almas, na sua mente. O diabo tem encharcado, né? Tem investido muito no que as pessoas pensarem, acolher como verdade. E às vezes vem um pensamento ruim e você acolhe aquilo como verdade. E você acaba usufruindo daquilo que você tomou, fez rema para a sua vida. Então nós vamos aprender, vamos nos edificar nessa tarde, a como nós mantemos a nossa alma tranquila, a nossa mente renovada, que vai ser através da palavra, sabemos disso. Amém? Eduarda, bem-vinda!
Saudade de vocês. Estou falando isso para todo mundo porque, gente, eu tô com muita saudade, né? Eu e meu marido, a gente tá com grande expectativa, né, de voltar tudo ao normal, né? As coisas normalizar. E eu sei que enquanto isso a gente vai estar aqui fazendo as lives, edificando a vida de vocês e nos edificando também. Amém? Queridos, lá em Salmo 42:11, eu não entendi ainda porque a Fernanda não entrou. Eu vou só mandar uma mensagem aqui rapidinho para ela. Muita saudade de vocês. Deus é muito bom, gente. Deus é maravilhoso. Ei, não vai ser esse tempo que vai nos tirar da paz. O diabo, ele não pode roubar a nossa paz. Amém? Aleluia. Entra lá, Fernanda. Mandei aqui uma mensagem para ela. E lá em Salmos 42, versículo 11, esses dias eu tô lendo muitos salmos, né? Eu acho que é muito bom como Davi, ele se expressava, né? Como ele salmodiava ao Senhor em tempos mesmo quando ele estava abatido. E aqui ele fala: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Ei, por que você está abatida, minha alma? Né? Então, a gente pode falar com a nossa alma, com os nossos sentimentos, né? Quando as circunstâncias quiserem te abater, quando o desânimo quiser chegar, você pode falar: por que você está abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Você pode esperar em Deus. Você pode trazer aquilo que você tem dentro de você, armazenado dentro de você, e trazer para sua alma, queridos. Nós não podemos deixar, Fernanda, glória a Deus. Nós não podemos deixar, queridos, que a alma venha nos perturbar, a alma venha tirar nós. Podemos. Aleluia. Fernanda, eu tô chamando a Fernanda. Vou acabar aqui com o sonzinho. Fernanda! Olá, deu um probleminha aqui. Glória a Deus. Linda. Tá falhando aí? Amém. Deus é bom. Vocês estão me ouvindo, gente? Ou é minha internet, ou é a internet da Fernanda. Jesus. Fernanda, Oi, tá me ouvindo? perdão, acho que deu um probleminha aqui na internet, no Wi-Fi. Aí eu coloquei aqui pro 4G, espero que não caia. Vai dar certo. Certo. Pode ir ajustando aí. Viu? Você pode ficar tranquila aí que a gente vai aguardar. Amém? Amém. Pois é, queridos, como eu tava falando, tá tudo ok aí, Fernanda, agora? Tá, tudo ok. Eu coloquei pelo 4G. Acho que quando o Wi-Fi Sei. voltar, dá certo. Mas dá certo. Amém. Fernanda, saudade de você. Fazia tempo, né, que a gente estava tentando fazer, agora deu certo. Glória a Deus. Que Coisa bom. boa, para quem ainda não conhece a Fernanda Gadelha, lá do Via do Sul. Uma psicóloga linda, né? Uma mulher cheia de Deus. E a gente vai estar aprendendo nessa tarde sobre a mente. Eu estava falando aqui pro pessoal, Fernanda. Bem-vindo aí todos que entraram, que ainda vão entrar, amém? Fernanda, se apresenta aí, né? E dá boas-vindas ao povo, amém? Amém. Boa tarde aí, pessoal, todos que estão aí. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente, né? Conversando um pouco sobre o que Deus tem nos ensinado. E como a Lindava falou, né? Eu trabalho como psicóloga já há alguns anos, há 14 anos de formada. E hoje eu atuo na área da educação, né? Numa escola. E já tive outras experiências, né? Mas aí é só uma parte da Fernanda, né? Hoje eu vou estar com a Fernanda Gadelha, né? O nome profissional é outro. Para a gente estar podendo compartilhar a palavra de Deus. Né? E aí, claro, eu vou Amém. trazer
algum conhecimento da psicologia, né? Mas a base realmente o foco aqui, né, é ministrar sobre a palavra, né? Amém. Isso mesmo. Que é o que nos mantém de pé, né, Fernanda? É, sim. Fernanda, esse tempo a gente tem visto tantas pessoas atribuladas, né, com problema na alma, né? Elas colocam que o diabo lança a proposta para elas que elas estão com sintoma, que elas estão com medo, que elas estão doentes, e elas acolhem isso como verdade, ficam apavoradas, elas chegam até sentir os sintomas, né? Elas chegam a sentir sintomas que não faz parte delas, porque elas acolheram aquilo que está aqui, elas trouxeram para o coração, fizeram com que aquilo que chegou aqui fosse vida para elas. E hoje a gente vai estar aprendendo, né? Sobre como manter, né, Fernanda? Mantendo essa mente, essa alma tranquila, essa alma saudável, para que nenhuma coisa do inferno, para que nenhuma sujeira entre, né? Então a Amém. gente vai estar aprendendo nessa tarde. Fernanda, é com você, viu? Fica livre aí para trazer da parte do Senhor aquilo que o Senhor passou para você. E a gente está aqui pronta para receber de você o que Deus tem para você através da sua vida. Amém. Obrigada, gente. Obrigada, Lindalva. Um prazer aqui. É assim, em primeiro lugar, é bom a gente entender que estar triste, estar ansioso, isso não quer dizer que você está com depressão nem com transtorno de ansiedade, né? As pessoas geralmente elas fazem tempestade num copo d'água, né? Ah, tô triste, tô com depressão. Tô ansioso, eu preciso de um tratamento. Não necessariamente. A gente sabe que é real que a gente está vivendo, que é natural que essas emoções venham, né? Que esses sentimentos venham, que venha a tristeza, que venha a ansiedade, que venha o medo. A diferença é não deixar que isso nos controle. Claro que tem Sim, pessoas que realmente precisam de um tratamento porque vai além de um sentimento, vai além de um sintoma, né? E o fato de a mente não estar bem, e quando isso já está no nível mais avançado, pode afetar o físico. Por isso que existem sintomas físicos, né? Da ansiedade. sim. E a gente precisa também considerar isso, né? Identificar qual é o problema para poder tratar e ver a melhor forma. E aí muitos falam, ah, mas isso é psicológico, é besteira. Não é besteira e não é só psicológico. Existe uma raiz emocional, psicológica, mas muitos têm, se afeta a questão do físico, do corpo, né? Com sintomas com dores, que parece ser outros problemas de saúde, nem sempre é. Mas a partir do momento que não é algo além disso, se for uma depressão, ansiedade, por exemplo, a síndrome do pânico, que é muito comum, pode acontecer, tem situações que requer realmente um tratamento médico, com medicação, né? Em alguns casos, A apenas pessoa, alguns já. só um pouquinho, a pessoa que tem ansiedade, né? Porque a gente viveu isso agora à tarde, eu orei por uma senhora que ela estava, eu fui lá e ela estava nesse negócio da ansiedade e ela estava muito mal, né? Ela estava sentindo falta de ar, estava tipo desmaiada, né? E eu fiquei declarando a palavra. E aí até que ponto é psicológico, né? Até que ponto pode ser, tem algum diagnóstico assim, né, Fernanda? Pronto, eu até trouxe alguns pontos, né? O primeiro é investigar, né? Às vezes uma irritação ela Sim. pode ser várias coisas. Pode ser algum problema que aconteceu na família, alguma ferida emocional, algo do passado, algo que não está bem tratado. Mas pode ser, às vezes, uma questão hormonal, principalmente as mulheres. Não necessariamente só no período Uhum. menstrual, mas pode ter algo irregular, algo que está descontrolado fisiologicamente e que pode estar gerando essas emoções, essas mudanças de humor. Então, isso pode acontecer. Sim. E aí, o ideal realmente é não olhar no profissional Google, né? Mas de buscar um É. profissional que realmente possa investigar tanto a questão psicológica, a questão fisiológica, a questão espiritual. Vai ter situações que é algo. Aleluia. Pausando um pouquinho. Fernanda,
Aleluia. Nem sobre o que podemos fazer. Caiu aí, a Fernanda saiu, a gente vai chamar de novo. Né? Acho que deu um probleminha aí na internet dela. Bem-vinda aí, Micaele, Leandro, Adamex, Josa. Boa tarde, gente. A gente está aprendendo nessa tarde sobre como mantendo uma mente saudável em Cristo. Amém? E a gente está com a Fernanda Gadelha, deu um probleminha aí na internet dela, e a gente vai estar aguardando ela entrar novamente, né? Que eu estava perguntando a ela, gente, sobre até que ponto é algo psicológico e algo da mente mesmo, né? Da ansiedade. Porque a gente tem visto muito nesse tempo de pandemia as pessoas terem crises nervosas, crises de ansiedade, ficam passando mal, ficam sem ar, ficam com síndrome de pânico. E como ela é uma profissional, a gente vai estar, é psicóloga, a gente vai estar tirando essas dúvidas com ela hoje, porque com certeza você deve ter alguém que você conhece, vai entrar agora, que passa por isso, ou um vizinho, ou um parente que passou por isso, ou está passando por isso. Pronto. E é bom a gente. Pronto, amada, caiu aí, Voltamos. voltamos. Sim, Pronto. amada, prossiga. Pronto. E aí é importante a gente entender o ser humano como a própria Bíblia nos ensina, que é o ser trino, Uhum. corpo, alma e espírito, né? Não tem como separar essas Sim. três coisas. E a gente precisa investigar o que é que está acontecendo. Um sintoma ele pode ser vários diagnósticos, né? A gente não pode se automedicar nem achar o que vê na internet o que é, porque pode ser várias coisas. É só um profissional competente da sua área para poder identificar, né? E fazer um trabalho mesmo multidisciplinar, não só o psicólogo, não só o médico, o psiquiatra, né? Não só o nutricionista, mas ir para alguns profissionais para poder investigar e ver o que, é que pode estar sendo. Porque se é algo só psicológico, vai buscar o psicólogo, né? Se tem uma questão espiritual também. Geralmente, na verdade, o espiritual sempre está junto em todos, né? Independente da queixa do problema. Mas se é algo fisiológico, é necessário uma medicação para regularizar esses hormônios, para regularizar algum problema que possa ter no organismo, ou alguma doença. Enfim, às vezes uma inflamação, uma infecção, sei lá, muitas coisas podem acontecer. E aí só um médico para orientar. Às vezes é uma questão de má alimentação, de falta de sono, né? A falta de você. Muitos sentem, eu tô com insônia. Pode ser uma ansiedade? Pode. Mas pode ser algo fisiológico também, né? Então, não dá para ser algo determinante, né? É preciso investigar. E aí eu trouxe alguns pontos para a gente poder estar conversando, né? Assim, a gente sabe que Amém. o ser humano ele é muito subjetivo, né? E na psicologia a gente estuda sobre a subjetividade. Ninguém é igual a ninguém, somos parecidos. E Deus nos mostra isso, né? A fala, né? Amém. A nossa voz é diferente, né? Não existe ninguém com a nossa voz, com a mesma voz, né? Pode ser parecida, mas não é igual, né? O DNA de todos é diferente. Somos únicos, né? E somos Isso. únicos na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, de reagir, porque nós somos uma construção de toda uma história, de toda uma vida, desde que nós estávamos no ventre da nossa mãe, né? Porque ali, Herênio! Bem-vindo, Herênio! olha, Arém. Saudade de você. Então, quando nós estamos no ventre, estávamos, né, no ventre da nossa mãe, ali nós estávamos sendo influenciados por tudo que a nossa mãe estava sentindo, se alimentando, né? Então nós somos uma construção de temperamento, de Amém. personalidade, história de vida, de relacionamentos. E a gente precisa identificar isso até no âmbito espiritual mesmo, para que a gente possa crescer espiritualmente e avançar no reino de Deus. Nós precisamos nos conhecer e saber quem nós somos, né? Não existe um padrão.
né? Tanto que a gente vê muitos ministros, cada um serve a Deus da sua forma. Cada um prega, né, ministra a palavra do seu jeito, né? Cada um com um som diferente, né? E porque nós somos diferentes e a gente precisa entender isso. Em primeiro lugar, saber que somos diferentes, mas que independente da forma que nós somos amados por Deus e nós somos cuidados por Ele, né? Mas essa tomada de consciência ela é importante, né? Ter esse conhecimento interno de quem nós somos, fazer essa investigação fisiológica, psicológica, espiritual. Às vezes não é uma questão só psicológica nem fisiológica, às vezes é uma falta de perdão que está trazendo alguns sintomas, que está ali empancando a nossa vida, né? Às vezes é uma raiz de amargura que nos impede de avançar, porque a gente não libera aquela pessoa que nos faz mal e a gente carrega isso a nossa vida toda, que é algo espiritual também e que vai afetar o nosso corpo e a nossa mente, os nossos pensamentos. Então, esse autoconhecimento ele é essencial, nos conhecer internamente, nos conhecer enquanto cristãos, qual a nossa identidade em Cristo, né? Quem nós somos em Cristo, quais são os benefícios que nós temos, né, com a salvação que nós recebemos de Deus gratuitamente, né? E saber que todos esses benefícios da salvação inclui também a cura, a saúde plena, a proteção, a preservação, né, a justiça de Deus. Então tudo isso está acessível, né? Falando nesse âmbito espiritual. E aí entender essa questão externa, né? Se existe um sintoma, o que é que eu preciso fazer? Para minha mente estar saudável, eu preciso entender o que é ser saudável e o que não é ser saudável. O que é que está bem na nossa mente, no nosso corpo, e o que é que não está bem. Quais são os alimentos que são saudáveis para o nosso corpo e quais são aqueles que não nos fazem bem. Às vezes os alimentos, eles podem interferir na nossa saúde emocional. Comidas gordurosas, algum alimento, às vezes não é nem um alimento estragado, é algo que você come que o seu organismo não reage bem. E aí vai te dar uma irritação, vai te dar uma tristeza, porque você está com dor, você está com dor de cabeça, você está com a distensão abdominal. Aquilo vai afetar o teu humor, né? E a gente precisa entender que não é só uma questão espiritual, nem só psicológica, nem só física. Mas tentar nos compreender nesse ser trino, né? Para que a gente possa buscar essa saúde e manter a nossa saúde em Cristo, né? Em todos os aspectos. Porque não adianta eu orar, declarar. Eu conheço uma pessoa, eu acompanhei um caso de uma pessoa que ela tinha alguns hábitos errados, né, de alimentação, de tomar medicação acima do necessário, de exagerar, né, no uso de medicação, de se automedicar. E essa pessoa foi alertada várias vezes. Olha, não coma isso, não faça isso, mude esse hábito, faça uma atividade física. E era apenas um sintoma que ela sentia. Mas o fato de ela não obedecer às orientações médicas, psicológicas das pessoas que conviviam, ela sofreu consequências graves que quase morreu. Porque o caso foi agravando, 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 e ela não cuidou, ela não preservou, ela não se precaveu. Então, existem consequências. Se a gente não cuida da nossa saúde física, da nossa alimentação, do nosso sono, nós vamos sofrer as consequências. Se a gente não cuida da nossa mente, dos nossos pensamentos, nós vamos sofrer as consequências. Se é orientado, cuide da sua mente, né? Se a gente for analisar os 5 sentidos, né? Tem até um videozinho que eu fiz para o trabalho, os 5 sentidos da qualidade de vida, né? Que fala da visão, da audição, do tato, do paladar. Se a gente não cuidar desses 5 sentidos, vai haver prejuízos. Nós não vamos ter uma qualidade de vida, né? E aí cabe a nós essa atitude, né? Não cabe ao outro. Pode ser a pessoa que mais nos ama, mas se nós não fizermos a nossa parte, a gente vai lá na geladeira de madrugada escondido e vai comer o que não deve, vai acessar coisas na internet que não deve, né? Vai ocupar sua mente, seus pensamentos com fone de ouvido, ouvindo coisas que não vão te fazer bem, vai ter conversas no celular escondido com pessoas que não deve conversar.
E aí, quando a gente tem o conhecimento da palavra, a gente sabe que Deus, ele nos vê, ele sabe de todas as coisas, ele sabe dos nossos pensamentos, ele sabe o que a gente faz quando está sozinho, quando nós estamos sozinhos, ou estamos no escuro, ninguém está nos vendo, mas Deus vê. E Deus sonda o nosso coração, sonda as motivações do nosso coração. Então a gente precisa saber, né, o que é ser saudável e o que não é ser saudável para evitar tudo aquilo que nos faz mal e que vai prejudicar a nossa vida, né? E aí analisar também o que é meu e o que é do outro, né? A gente está falando de mente. Então, que pensamentos é da Fernanda, que pensamentos não são da Fernanda. Como a Dava falou, né? Vai ter pensamentos, na psicologia a gente chama os pensamentos automáticos. São pensamentos que vêm, que você não vai lá querer pensar neles, mas eles surgem na sua mente. E aí, muitas vezes, essa luta na mente é que não é fácil. Nesse tempo de pandemia, você está ali, tentando cuidar da sua mente para não acessar notícias ruins, para não ouvir notícias que você não quer ouvir, mas em algum momento você recebe uma mensagem, mesmo você não abrindo as mensagens, alguém te liga para dizer alguma notícia ruim. Então, tem coisas que acontecem que vai além do nosso esforço, do nosso cuidado. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Mas tem coisas que cabem a nós, né? E aí a gente precisa, diante de todas as situações, tem uma palavra, né, na Bíblia fala que se o Senhor não vigiar a casa, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas. Eu costumo dizer ultimamente que a minha confiança, até nas minhas orações, a minha confiança não está na máscara, não está no álcool gel, não está nas respostas das notícias, não está nos médicos, não está na medicação, nem na vacina se vai vir, se não vai vir, nem no meu chefe, né, nem no presidente. A minha confiança está no Senhor. Então tem coisas que vai além do nosso esforço, do nosso cuidado. Não tem como a gente se prevenir do Covid 100%, porque em algum momento a gente vai tocar em algo e não vai passar álcool gel, em algum momento a gente vai coçar o nosso olho. Então a nossa confiança tem que estar em Deus. Então é ter esse entendimento. Se a gente não conhecer a palavra, fica difícil a gente enfrentar tudo isso, né? Só a palavra mesmo para nos dar sabedoria, nos dar um entendimento e nos guardar, é se apegar a isso. Mas muitas vezes não é fácil só se apegar. Tem que manter, tem que haver perseverança até que se manifeste no natural, né? Muitas pessoas de Deus acabam entrando em algum momento de ansiedade ou de depressão, qualquer transtorno psíquico, porque tem algo que não está bem e a gente precisa investigar, né? Que pensamentos a gente está sentindo. Tem um livro que eu estou lendo, que o nome é Dominando o Silêncio. Comprei na Verbo Shop. Sim, tá aí. Muito bom. Estratégias para vencer as batalhas da mente. E tem esse outro que foi escrito por um médico, que eu já li já faz algum tempo, que é Emoções Mortais. Que ele fala justamente desse ponto que eu falei no início, né? Do corpo e da mente. Entenda a conexão de corpo, alma e espírito, que pode curar ou destruir você. É um médico cristão que escreveu e ele aborda os 3 aspectos, né? E é bem completo, é muito bom. E aí, a gente precisa, o primeiro ponto, né? Ter esse conhecimento, né? Identificar quais são esses pensamentos. Que pensamentos estão surgindo? Quais são os pensamentos no momento que eu sinto um sintoma? Um coração acelerou, eu estou com a sensação de falta de ar, eu estou com dificuldade para dormir, eu fico acordando, eu tenho um pesadelo. Sondar os pensamentos. Que pensamentos costumam... Em que situação esse pensamento vem? Qual é o sentimento que surge no meu coração no momento que esse pensamento vem? Às vezes tem pessoas que falam, não, mas eu tive uma crise do nada. Não foi do nada. Algo não estava bem. Apenas veio no momento que você acha que não foi nada, mas nós somos um ser consciente e tem um aspecto inconsciente que também afeta a nossa vida. Na psicologia a gente estuda muito sobre o inconsciente. Tem coisas que a gente não sabe explicar. Apenas sente, acontece, ou age, é uma reação impulsiva que você tem que, às vezes, você não consegue. Caiu aqui o suporte. Você não consegue, deixa eu pegar aqui no chão.
que você não consegue. Tá. E aí, peraí que caiu aqui para segurar o celular. Perdão, gente. Vai dar certo. Que eu não tenho suporte, eu tô aqui com várias coisas para poder deixar esse celular em pé. Mas, enfim, então, entender esses pensamentos, em que momentos eles surgem, né? Às vezes são questões inconscientes, às vezes são questões do passado, como eu falei no início, né? Uma raiz de amargura, uma falta de perdão. Às vezes é um sentimento de culpa, né? Algo está acontecendo, às vezes você... É um momento que a gente está em total dependência do Senhor, né? Só Deus mesmo para a gente depender. Ao vivo é assim mesmo, né, Diana? E aí, às vezes é algo que sabe, você... faz E aí, às vezes, você está nesse momento, né, de autorreflexão, nesse período de pandemia, analisando, né, as coisas ao seu redor, a sua própria vida, buscando esse aprofundamento em Deus e esse aperfeiçoamento em Cristo, sondando, né, a nossa vida para que a gente possa agradar mais ainda o coração de Deus. E aí você se depara com áreas da sua vida que é a sua limitação, que é a sua fragilidade. Às vezes é uma irritação que você acaba se estressando, ou brigando com o marido, com o filho, com alguém. E quando você viu, já foi. E não conseguiu controlar. E aí a gente precisa voltar ao outro aspecto, né? Do conhecimento da palavra. Porque quando você conhece a palavra, Martinha... Quando você conhece a palavra, você fala, você sabe que Deus não nos condena. Deus não veio para nos julgar. Não existe condenação para o que está em Cristo Jesus. E que Deus sabe das nossas fragilidades, das nossas limitações. Mas Ele está sempre ali para nos ajudar a enfrentar e a superar. Seja a área da nossa vida que for. O apóstolo Paulo fala do espinho na carne, né? Todos nós temos uma área que não está, porque nós não somos perfeitos. Nós não vamos conseguir ser perfeitos nunca. O que cabe a nós é saber que nós somos amados por Deus, que existe algo... fez uma pergunta aí. Conheço mulheres fortes fisicamente e até espiritualmente, mas por que, quando se trata do emocional, parece ser algo tão devastador? Muitas vezes por não buscar cuidar dessa área. Nem todos buscam cuidar do emocional. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, vou viver assim. Isso é uma questão... Foi algo até que Deus trouxe no meu coração. Não, mas tá certo, Aranha, é isso mesmo. Tem pessoas que não cuidam do emocional, né? E muitas vezes, algo que Deus trouxe quando eu estava estudando, né? E pensando nesse momento, quais são o fundamento da nossa vida. A gente fala do fundamento da palavra, né? Mas o que é que tem guiado a nossa vida? Muitas pessoas são guiadas pelos ditados populares, né? Muitas pessoas são guiadas pelos ensinamentos familiares, coisas que a seu pai, sua mãe, sua família ensinou. Ah, porque a família fulano de tal é impulsivo. É porque a família fulano de tal tem um temperamento forte. Então você carrega aquilo que faz parte de você, mas a partir do momento que a gente conhece a palavra, a gente sabe, como diz lá em Romanos 12, né? 1 e 2, que a gente deve viver não conforme o padrão do mundo, mas renovar a nossa mente. E aí, quando o pensamento vem para o nosso passado, para a nossa história, a gente rebate com a palavra. Não, mas não é o que a palavra fala, né? Muitos passam ensinamentos mesmo, educam as pessoas a terem atitudes que nem sempre são as mais saudáveis. Então, não só saudável, né? Porque para a maioria das pessoas é correto. Mas nem todos esses ensinamentos são conformes à palavra. E a gente deve entender quais são os princípios que a gente aprendeu e quais são os princípios divinos. Né? E a gente não pode se perder diante dos princípios. Teve algo que Deus trouxe à memória, que o princípio da sociedade, das empresas, é a meritocracia. Muitas empresas, né, as pessoas elas vão avançando na empresa pelo mérito, pelo que você faz de bom, pelo resultado que você dá. Mas a Bíblia não fala da gente ser abençoado pelo resultado que a gente dá, mas é pela graça. Nós somos amados pela graça de Deus, a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. E nós somos amados, independente de como nós somos.
Jesus, quando ele escolheu os discípulos, ele escolheu todos imperfeitos, né? Mas ele escolheu porque ele sabe o que eles são do nosso coração. Então, se tem um coração querendo agradar ao Senhor, querendo crescer em Deus, Deus vai fazer a parte dele enquanto a gente faz a nossa, né? E aí isso nos livra de todo sentimento de culpa, de condenação, de querer se mostrar, de querer se exaltar. Claro que no trabalho você dá um bom resultado, mas eu estou falando de uma questão de orgulho mesmo, de você querer se mostrar ou querer passar por cima dos outros, né? As pessoas que trabalham com venda, muitas vezes, mas é uma mentirinha besta, uma mentirinha boba. Mas para Deus mentira é mentira. Se você está querendo vender um produto e obrigar alguém a comprar algo e se utilizar de discursos mentirosos, por mais indiretos que sejam, não vai agradar o coração de Deus, né? Então, às vezes tem coisas que parecem que são boas, mas não está de acordo com a palavra. Então, muitos cristãos, quando estão na igreja, é um exemplo de caráter, mas quando sai da igreja, não pratica esses mesmos princípios dentro de casa, no seu trabalho. E a gente precisa ter cuidado com isso. A gente não pode vender os princípios de Deus para se autopromover. Nem... Tem alguns ditados que falam, né? O que é bonito é para se mostrar. Eu nasci assim, minha mãe me ensinou isso, meu pai me ensinou isso. Ou, eu já sofri muito, ninguém vai mais pisar no meu calo, né? Agora ninguém vai poder mandar em mim, eu sou dona do meu próprio dinheiro, eu faço o que eu quero. Então, por conta de feridas da alma, ou de relacionamentos, de casamentos, de decepções, pessoas acabam tendo atitudes por ter sofrido, mas nem todas elas são de acordo com a palavra, né? A Bíblia nos ensina, se alguém fizer mal, a gente tem que engole o choro, engole a raiva, agir em amor, liberar perdão o tempo todo. A gente não pode guardar nenhum sentimento de vingança, nem agir de impulsividade. Agiu, não consegui controlar? Amém. Se arrepende e recomeça, tá tudo bem, né? Quando há esse arrependimento, né? A gente precisa sondar, se perceber que pensamentos são esses que vêm, porque cada pensamento, se você começa a alimentar, vai virar um sentimento. E esse sentimento de raiva, de ódio, de rejeição, de tristeza, de ansiedade, ele vai gerar um comportamento. E a Bíblia fala que o pecado, o que leva à morte é o pecado em si, é quando você pratica, né? E a gente precisa ir cuidando dos pensamentos para que aquilo não vire um pecado. A tentação em si, ela não é pecado, né? Mas a gente tem que cuidar desses pensamentos para que eles não aumentem e não prejudiquem ao ponto da gente ter algum comportamento que realmente seja contrário ao que Deus nos ensina. E é esse aspecto do sondar, né, esses pensamentos, a gente precisa fazer para poder saber. Você está com problema de saúde, vamos lá para o médico, vamos investigar o que é que está acontecendo para poder tomar uma medida, uma medicação, uma reeducação alimentar, uma prática de exercício físico. E assim são os pensamentos. Está pensando nisso? O que é que tem a ver? O que é que está originando esse pensamento? É a circunstância, a pandemia? É o medo da morte? É o medo da doença? É o medo de perder alguém? Né? O que é que isso pode ter algo? Porque às vezes tem algo antes, tem algo que é só momentâneo, é situacional, né? Então, dependendo da situação, as medidas vão ser diferentes, né? Ou parecidas. E aí eu queria compartilhar aqui um versículo nesse aspecto do conhecimento, né? Lá em Efésios 1, 17 a 19, diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então, Deus ele nos deu esse espírito de sabedoria e de revelação. E o que ele quer de nós é que a gente chegue a essa revelação do pleno conhecimento
da palavra. Os nossos olhos devem ser iluminados pela palavra. Lá em Salmos fala, né? Lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, o que deve nos guiar não são só as orientações familiares, não são só os ditados, as frases feitas, o que os livros dizem apenas. A gente precisa filtrar e comparar. Tá, essa aqui é algo que eu estou ouvindo, estou aprendendo. Mas, à luz da palavra, isso é saudável ou não? Isso é compatível com a palavra ou não? E aí, quando a gente identifica, né, o X do problema, o X da questão, e aí a gente vai tomar as atitudes de proteção, de cuidado, né, cuidado com o engano, porque muitas pessoas abrem brechas na vida e acabam entrando no engano. É algo que parece ser de Deus e não é. Às vezes uma amizade que parece de Deus porque a pessoa é tão boa, mas indiretamente ela vai colocando sementes na nossa mente que aquilo pode crescer e nos fazer afastar, né? Os jovens passam muito por isso. Ai, besteira, tu só tá na igreja. Ai, essa música, a letra é tão bonita, né? Mas você não sabe que essa música foi consagrada, né? Assim, às vezes, indiretamente, aquela música passa uma mensagem que não é agradável a Deus. É nos mínimos detalhes que, às vezes, a gente pode entrar no engano. A gente precisa ter muito cuidado com isso. No engano, de coisas que parecem ser boas, que para a maioria é natural, mas para quem é de Cristo tem coisas que não é natural, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm, né? E a gente não deve procurar agradar as pessoas, nem ao marido, nem à esposa, nem à família. A gente deve procurar agradar a Deus, independente do que os outros vão pensar. E aí, se você tem um emocional forte, uma boa autoestima, se você sabe quem você é em Cristo, se você não estiver agradando alguém, a tua confiança, a expectativa não vai estar na pessoa, vai estar em Deus. E se você não agradar, paciência, eu não vou conseguir agradar todo mundo, nem todas as pessoas vão gostar de mim. E aí eu fico livre daquele sentimento de inferioridade, que muitos acabam se permitindo pela dificuldade de dizer não, né? Porque não quer maltratar, não quer magoar alguém. Ah, é porque meu chefe mandou fazer isso. Mas se é contra a palavra, minha filha, meu filho, não faça. Olha, me perdoe, mas eu não posso fazer isso. E aí a confiança não sei, depois você vai ser demitido, depois que demita, mas não venda os seus princípios. Aconteça o que acontecer, não venda os seus princípios. Porque existem consequências não só a curto, médio e longo prazo, mas existem consequências eternas. Então, se a gente foca a nossa vida na palavra, aconteça o que acontecer. Os nossos sentimentos podem até ser contrários, mas a nossa confiança, a nossa paz está em Deus, uma paz que só Deus pode nos dar. E é o que Deus mais traz no meu coração, essa questão dos princípios, sabe? Comparar o que você aprendeu, o que você vive hoje, com os princípios divinos. Não se perca em meio ao padrão do mundo, porque isso vai lhe levar para o abismo. Né? A gente tem que se manter nos princípios, doa quem doer, mas sabendo que o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é obedecer a palavra, não por obrigação, né? Porque muitos levam uma carga religiosa. Não é isso, é para agradar o coração de Deus, aquele que nos fez, que nos construiu, que nos escolheu, que está nos capacitando. E é o nosso galardoador, é ele que nos recompensa. Né? E não existe recompensa nenhuma, não existe ninguém que vai conseguir preencher o vazio da nossa alma, se não for Deus. Então, não busque expectativas em pessoas, em relacionamentos. Se você está firme em Deus, se é aquela pessoa que você tanto ama, está apaixonado, né? Você precisa saber dizer não. E dizer não, se a pessoa não quer continuar com você, é uma questão dela. Né? Mas se você está firme com você, estar bem com você, mesmo tendo as suas falhas, amém, isso basta. Né? E aí vai estar ao nosso lado quem realmente quer estar ao nosso lado. Amém. E aí a gente precisa ver que área da nossa vida precisa de proteção. Será que é a área familiar, sexual, financeira? Né? Será que é uma área do passado? É algo do presente? É algo do futuro? É um anseio por um futuro que você não sabe ainda como é que vai ser?
E a Bíblia nos ensina a viver um dia de cada vez, a não se preocupar com o dia de amanhã, porque a cada dia basta as suas próprias preocupações. Isso. E buscar o alicerce em Deus, né? Lá em Provérbios 4:23 diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, se a gente cuida da nossa mente, dos nossos pensamentos, a gente vai evitar aquilo que não deve, vai excluir aquilo que deve excluir, e a gente vai ter uma vida mais saudável, né? Lá em Mateus 15:18-20 diz assim: mas as palavras vêm do coração, e é isso que contamina, pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. E não comer sem lavar as mãos, né? Isso não contamina. Em outra versão fala, né, que a gente deve guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, se a gente guarda os nossos pensamentos, se filtra diante da palavra, né? O que é para a gente pensar, o que não é lutar contra isso. A Bíblia fala: aproxime-se de Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Muitas vezes a gente não consegue sozinho e a gente precisa pedir ajuda. Às vezes é algum profissional, às vezes um psicólogo, um médico, a liderança espiritual, aos pastores, uma liderança de um departamento. Eu aprendi que, assim, quando a gente guarda um segredo por vergonha de contar para alguém, aquilo nos escraviza. Quando a gente fala, a própria Bíblia fala lá em Tiago, né? Se você confessa seus pecados uns aos outros e seja curado. A gente quebra o orgulho e a gente confessa, sabendo que mesmo que a gente errou, a Bíblia fala que nós não seremos envergonhados. Deus não quer que a gente fique preso ao orgulho, à vergonha. Né? Então, se a Bíblia diz que nós não seremos envergonhados, que problema eu errei, daí? Né? Confesse, seja sincero, seja transparente. Traiu a esposa, traiu o marido, fale. Né? Porque o primeiro ponto é agradar a Deus. Se você não confessa, aquilo vai lhe escravizar, vai lhe controlar e você não vai conseguir avançar. Isso é real. Mas se você fala... A questão também de se perdoar, né? Oi? A questão também da pessoa se perdoar, né? Liberar perdão para ela. Mas aí, se você recebe o perdão de Deus, se você sabe da palavra, o conhecimento da palavra sempre vai ser o foco principal. Se você conhece a palavra, que Deus fala que nos perdoa 70 vezes 7, né, todos os dias, várias vezes, nós sabemos que nós temos o perdão de Deus e que nós podemos nos perdoar. Assim também como a gente pode perdoar pessoas que nos fizeram mal. Né? Independente se foi um estupro, um abuso sexual, uma traição. Ah, porque traiu, agora tem que separar mesmo. Não necessariamente. Né? Porque existe um perdão que vai além de uma traição. Né? Claro que tem casos específicos de separação. Né? Tem casos que não tem por onde fugir. Ou você separa ou morre. Literalmente. Mas tem casos que não. Tem casos, quantos casais a gente vê que são restaurados? Que traiu, mas houve restauração. Né? Então, a gente precisa realmente fundamentar a nossa vida na palavra, de ter essa autorresponsabilidade. Quando eu entrei no Verbo da Vida, algo que Deus já estava trabalhando no meu coração e que confirmou, que essa questão da autorresponsabilidade. Muitas vezes, pessoas culpam os outros pelos seus problemas. Mas é difícil, nem todos estão dispostos a assumir essas próprias culpas, a assumir os seus próprios erros e recomeçar. Né? Então, a autorresponsabilidade ela é essencial, a Bíblia fala, mas tem coisas que cabem a nós, não cabe ao pastor, não cabe ao líder. Quebrar o orgulho, confessar um pecado, um problema, uma atitude, cabe a nós. Ninguém vai adivinhar o que está nos nossos pensamentos. Ninguém vai adivinhar o que a gente fez no escuro, né? E é importante ter essa autorresponsabilidade, né? Assim, decidir mudar. Fazer a nossa parte. Isso requer esforço, requer perseverança, requer quebrar o orgulho, né? Requer ser determinado naquilo que Deus fala para você fazer. Caiu, levanta quantas vezes forem necessárias. Né? Se há o arrependimento, há perdão. Independente do que seja. Né? Houve arrependimento, Deus sabe o nosso coração. Se as pessoas não vão nos entender, paciência. Coloca elas diante de Deus. A Bíblia fala que é o Senhor que nos justifica.
Nós não precisamos nos defender de ninguém, nem nos justificar para ninguém, porque Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso juiz, né? E que nós não vamos ser condenados, porque Deus não nos condena, isso basta. É o mais importante, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado, né, com os ambientes, o que é que a gente está alimentando a nossa mente, o nosso tempo, os nossos ouvidos, que conversas a gente tem tido, que detalhes, às vezes em conversas entre amigos, né, às vezes solta uma besteirinha, mas indiretamente é algo que não agrada a Deus, é uma piadinha imoral, é uma piadinha de julgamento ou de crítica do outro. A Bíblia fala que o Senhor não nos chamou para julgar ninguém, não cabe a nós julgar. Nosso papel é orar, interceder e é o Senhor que está conosco, né? Amém, isso mesmo. E aí o outro ponto seria eu pedir ajuda, né? Que eu falei, se for necessário pedir ajuda e ver as estratégias de manter uma mente sã ou estratégias de enfrentamento, né? Lá em Efésios 6 fala da armadura de Deus, né? E a gente precisa conhecer quais são as estratégias que o inimigo utilizou, que Deus nos mostra e nos revela na Bíblia, né? De engano, né? Para que a gente saiba como enfrentar isso, né? Manter a nossa mente, né? Capacete da salvação, mantendo a nossa mente guardada em Deus. A Bíblia fala que a gente pode levar todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Tá pensando em coisa que não deve? Ora, declara. Pensou errado? Declara de novo. Pensou errado? Declara. Vai mantendo a sua cura, a sua saúde e declarando até que se manifeste. Não é fácil. Como a Irene falou, às vezes tem pessoas, né, que lutam, são pessoas de Deus e acabam sendo afetadas por alguma área. E é natural porque somos humanos. Mas a gente pode perseverar em oração, em confissão da palavra, né? Em algum momento vai ter que se manifestar no nosso corpo, na nossa mente, né? Mas cabe a nós essa perseverança. Não conseguiu depender de Deus, pedir ajuda a Deus, clamar a Deus. Quantas vezes a Bíblia fala que nós podemos clamar a Deus, né? Nenhum crente é super-herói, nem perfeito em tudo. Todos nós passamos por alguma área difícil. Até os pastores, em algum momento, pode se manter até em oração, em fé, mas em algum momento tem ou um pensamento ou uma flecha maligna para querer nos afastar e a gente volta, e aí cai, levanta. Às vezes a queda não é grande, às vezes é só um detalhezinho. Mas se a gente deixar esse detalhe contaminar a nossa mente, e aí a gente se prejudica, né? Mas manter essa confissão da palavra. Conhecer o que Deus mais quer é que a gente o conheça. É conhecer a Deus, conhecer a palavra, é ter esse coração desejoso pela palavra, né? Esse prazer de estar na presença do Senhor, de receber tantos benefícios, né? Um amor, né? Que cada um possa ter essa revelação do amor do Pai, um amor tão grande, tão incondicional, né? E tão essencial para a nossa vida, né? Então, quando nós recebemos isso de Deus, os outros são os outros, né? Assim, claro que a gente ama, mas eu digo no sentido de expectativa, de dependência do outro, né? Não existe mais essa dependência emocional, mas existe em primeiro lugar uma dependência de Deus. E aí, na armadura, fala, né, do cinto da verdade, da couraça da justiça, guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, utilizar o escudo da fé. Vê um pensamento errado, você rebate com a fé e confessando da palavra. Não, mas peraí, a palavra não diz isso, né? E ser persistente. Se é bom e agradável. Oi? Se é bom e se agradável, nisso pensar, né? Tem boa fama. Aquilo que a palavra fala. Isso, firmes na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E todas as flechas do inimigo vão ter que sair. Se a gente está próximo de Deus, nada vai nos abater. A gente pode até se balançar, mas não cai. Balança, mas não cai, porque nós estamos firmes na rocha, né? As nossas raízes estão em Deus, estão na palavra. E nada, né, nem por nós, é o próprio Deus, é a verdade dele, a fidelidade dele, que não vai permitir que a gente se afaste, se a gente quiser isso, né? Porque se a gente não quiser,
aí é consequência da nossa atitude. Mas se a gente quer, mesmo não conseguindo, a graça dele nos capacita a enfrentar e a superar toda e qualquer perda, doença, situação, seja ela qual for. Deixa eu ver aqui os minutos. Falta 5 minutinhos. Viu, Fernanda? Você quer concluir aí? A gente vai orar. É mais ou Falta menos 5 isso. minutinhos. É a Amém. questão. Fernanda, pode falar. Só relembrar os pontos, né? A questão do conhecimento, né? Da identificar o problema para poder saber como tratar, como cuidar, né? Sim, muito importante. Autorresponsabilidade, pedir ajuda e as estratégias de manutenção e de enfrentamento. Sim. Porque tem pessoas que elas são tão, vivem tanto no mundo delas, né? Assim, que elas não conseguem extravasar, desabafar, falar, e elas ficam guardando, guardando e acaba adquirindo doenças, né, Fernanda? As emoções elas precisam ser expressadas, né? Por isso que Sim, é importante quebrar o orgulho e a vergonha. Porque quando você recebe verdade. esse amor de Deus, e se você errou, a vergonha não vai lhe escravizar. O orgulho não vai se escravizar porque você sabe que o orgulho não vem de Deus. Então, mesmo que doa reconhecer, você quebra seu orgulho e você fala, e você expressa. Né? E você se arrepende, errou, se arrependa e começa de novo. Amém. Cada dia a misericórdia do Sim. Senhor se renova. Então, não existe culpa, nem condenação, nem vergonha para quem está em Cristo Jesus. Nós fomos feitos a própria Amém. justiça de Deus. Né? E aí, quando a gente Isso. tem esse conhecimento, nós não somos presos, né, a nenhuma armadilha do inimigo, porque são armadilhas que ele quer colocar na nossa vida. E se a gente não conhece, a gente Amém. vira uma presa fácil, porque a gente não conhece a Isso. palavra, né? Mas se a gente conhece, nós Isso. podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece, nos vivifica, Isso. né? Glória a Nos Deus. faz de novo. Amém. Bom demais, Fernanda. Você é uma bênção, viu, linda? E Amém. linda. Abençoada você, segura. Eu sei que você vai muito longe, viu? No Senhor. Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida, viu? Ministerialmente falando, você explica de uma maneira tão tranquila e é agradável de ouvir, viu? E transmite uma unção, transmite vida. Isso é o mais importante, né? Glória a Deus pela sua vida. Eu queria que você. Obrigado aí, todo mundo que esteve com a gente até o final. E eu queria que você encerrasse orando, Fernanda. Muito obrigada, né? Você encerrasse orando aí para a gente concluir. Falta 2 minutinhos. Amém, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento. Obrigada, Paizinho, pela oportunidade de estar compartilhando a tua Amém, Pai. palavra. E eu coloco cada pessoa que está aqui nos ouvindo, pessoas que vão ouvir depois, Pai, para que o Senhor possa estar cuidando, Deus, de cada mente, de cada coração, que o Senhor possa sondar os pensamentos, sondar a mente de cada um, Deus, que tu possas provar esse Amém. pensamento, que o Senhor possa transformar e renovar essa mente com a tua palavra. Paizinho, coloca o desejo no coração de cada um, Deus, o desejo de te buscar, o desejo de te conhecer mais, de se aprofundar na tua palavra. Tira toda preguiça, tira toda procrastinação, Senhor, e coloca esse prazer de estar na tua presença, esse prazer de te conhecer, esse prazer de te obedecer, não por obrigação, Pai, mas por querer agradar o teu coração. Que o Senhor, que a tua Amém. palavra seja o nosso alicerce, o nosso fundamento, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que possamos crescer Aleluia. e avançar sem culpa, sem condenação, sem vergonha, mas cheios e repletos da revelação do amor do Pai por cada um de nós. Amém. Paizinho, que o Senhor possa estar limpando os corações, purificando, Senhor, cada coração. Que sejam livres de toda ferida do passado, que sejam livres, Senhor, de toda armadilha do presente, que andem em paz diante desse futuro que a Ti pertence, que o Senhor já está lá, cuidando do nosso futuro. Paizinho, que as pessoas possam ter uma mente saudável, um corpo saudável, que o sono Amém. possa voltar a ser um sono regular, que possam cuidar da alimentação, cuidar do corpo, cuidar da mente. Paizinho, afasta de nós, de todos nós,
todo homem e toda mulher mal intencionados. Afasta de nós, Senhor, toda a armadilha do inimigo, que os nossos olhos sejam iluminados com a tua palavra, para que a gente venha entender, ter o discernimento espiritual daquilo que não cabe a nós, daquilo que não é agradável por nós. Se for necessário, Senhor, se afastar de amizades, que assim seja.